futebol brasileiro é marcado por diversas rivalidades essas que não acontecem somente dentro de campo, mas em muitas vezes fora dos estádios por meio de briga de torcidas e ataques aos jogadores, como foi o caso do ônibus do Grêmio e do Bahia que foram apedrejados em 2022. No vídeo de hoje veremos como surgiu os maiores clássicos do futebol brasileiro, então não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Feito isso, partiu para o vídeo. Inicialmente irei falar sobre um dos maiores clássicos do estado de São Paulo, o Clássico Derby, que é conhecido pela rivalidade entre Palmeiras e Corinthians. Esse clássico já aconteceu mais de 376 vezes, com 133 vitórias do Verdão, 129 do Timão e 114 empates. O Palmeiras já balançou a rede 539 vezes e sofreu 493 gols do Corinthians. Tudo começou em 1917, quando o maior gigante do São Paulo era o paulistano, e em seguida vinham o Palmeiras e o Corinthians. O início desse duelo aconteceu em 6 de maio de 1917, onde o Palmeiras ganhou por 3-0. Os anos se passaram, e o paulistano acabou sofrendo várias crises, e assim acabou fechando as portas. Com o paulistano fora do campeonato, Corinthians e Palmeiras foram alvos dos jornais da época. E desde então o clássico veio crescendo cada vez mais. Até a data deste vídeo ambos já ganharam diversos campeonatos paulistas, onde o Timão já ganhou 30 Paulistão e o Palmeiras ganhou 25. No total aconteceu 11 finais derby, onde Palmeiras ganhou 8 e o Corinthians ganhou apenas 3. No geral, o Palmeiras possui 11 títulos do Brasileirão e o Timão possui 7. Copa do Brasil Palmeiras tem 4 e Corinthians tem 3. Na Libertadores o Palmeiras tem 3 títulos e o Corinthians tem uma Libertadores. Porém, existe aquela discussão entre os torcedores, pois para os palmeirenses o título do Torneio Internacional de Clubes Campeões do ano de 1951 é contabilizado como mundial, mas para os corintianos e vários outros torcedores de vários times esse título não conta como mundial. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe nos comentários. Agora vamos para o Rio de Janeiro falar do Fla-Flu, conhecido também como Clássico das Multidões. O Fla-Flu não é conhecido apenas pela rivalidade entre o Flamengo e o Fluminense, mas sim por possuir o maior público de toda a história do futebol mundial, pois em 1963 esse clássico lotou o antigo Maracanã com 194.603 pessoas na final do Carioca. O primeiro duelo entre eles aconteceu em 7 de julho de 1912, onde por incrível que pareça 9 titulares do Fluminense o abandonaram e foram vestir a camisa do Flamengo, que pouco tempo antes era apenas uma equipe de remo. A partida terminou com a vitória do Fluminense por 3-2, e assim deu-se início ao Fla-Flu, onde teve 443 partidas até o momento. Flamengo lidera com 161 vitórias, 141 empates e 141 vitórias do Fluminense. Já quanto ao número de gols, foram 637 bolas na rede em favor do rubro-negro, contra 586 para o tricolor. A maior goleada nesse duelo foi de 7-0 a favor do Flamengo, em junho de 1945, no torneio municipal em São Januário. O maior clássico do Paraná sem dúvida é o Atletiba, que é o duelo mortal entre o Atlético Paranaense e o Coritiba. Para vocês terem noção, em 1945 foi escrito um livro com o nome O Cotejo da Rivalidade através dos Tempos, que descrevia tudo sobre a rivalidade entre eles. Essa rivalidade começou em 1915, onde o Internacional Futebol Clube e o América Futebol Clube, campeões estaduais em 1915 e 1917, eram os principais rivais do Coritiba. 7 anos depois, o Internacional Futebol Clube e o América Futebol Clube se unificaram para formarem o Atlético. E assim desde esse primeiro confronto as duas equipes já se enfrentaram 378 vezes, com 142 vitórias do Coritiba, 113 empates e 123 vitórias do Atlético. E assim, a primeira partida oficial entre eles aconteceu em 8 de junho de 1924 no Parque Graciosa, pelo Campeonato Paranaense, em que o Coritiba goleou o Atlético pelo placar de 6-3. A maior goleada entre eles foi de 6-0 a favor do Coritiba. No Campeonato Paranaense o Coritiba lidera com 39 títulos contra 27 do Atlético. No Brasileirão ambos possuem um título. Na Copa do Brasil, o Atlético possui um título, e o Coxa nenhum. Sendo o maior clássico do Rio de Janeiro, o Clássico dos Milhões é formado pela rivalidade mortal entre os únicos times cariocas campeões da América, Flamengo e Vasco. Um fato curioso é que esse clássico conseguiu reunir várias vezes mais de 100 mil pessoas em uma partida de futebol. Essa rivalidade é carregada de histórias, pois os dois rivais já foram protagonistas de vários duelos. Um dos mais reverenciados pelos flamenguistas é a final do Carioca em 2001, quando o Flamengo finalizou o Vasco no final da partida.
Já os vascaínos relembram muito da goleada do Vasco por 4-1 em cima do Flamengo na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1997. A rivalidade desses times vem desde 1900, quando ambos eram equipes de remos. O primeiro duelo entre essas equipes aconteceu em 1922, com a vitória do Flamengo por 1-0. Desde então as equipes já se enfrentaram 399 vezes, sendo 156 vitórias do Flamengo, contra 132 vitórias do Vasco e 111 empates. Existe uma grande discussão entre ambos. Os flamenguistas criticam os vascaínos por terem sido rebaixados mais de uma vez, e os vascaínos criticam os flamenguistas os acusando de terem roubado o título da Copa da União do Esporte de Recife. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe nos comentários se a Copa da União pertence ao Flamengo ou ao Sport. E por fim vamos falar do Grenal, clássico esse que por muitos é o maior do Brasil, não só pela rivalidade dentro de campo, mas sim porque é o maior exemplo de ódio entre jogadores e torcedores. Não é segredo para ninguém que os protagonistas do Grenal, Grêmio e Internacional, são os maiores times do Rio Grande do Sul. E tudo isso começou em 1909. E desde lá esses dois gigantes já se enfrentaram 438 vezes, onde o maior vencedor é o Internacional com 160 vitórias contra 140 vitórias do Grêmio e 138 empates. O primeiro confronto entre eles aconteceu em 18 de julho de 1909, no Estádio da Baixada, casa do Grêmio. O Internacional tinha sido fundado há 2 meses, com boa parte do seu elenco formado por negros, que naquela época não possuíam tanto espaço no futebol como hoje. O Grêmio já tinha 6 anos de futebol, o que o possibilitou meter uma goleada de 10-0 no Internacional, dando início ao maior clássico do Brasil que 17 anos mais tarde seria conhecido como Grenal. Em questão de títulos, o Internacional lidera o Campeonato Gaúcho com 45 títulos, e o Grêmio com 42 títulos. No Brasileirão, o Inter tem 3 títulos e o Grêmio tem 2. Na Copa do Brasil o Grêmio está bem à frente com 5 Copas do Brasil, e o Inter apenas com 1. Já na Libertadores e o Mundial o Inter possui 2 Libertadores e 1 Mundial, já o Grêmio tem 3 Libertadores e 1 Mundial. Mais um fato que deixou o Grenal conhecido foi a briga dentro de campo entre jogadores, e fora de campo entre os torcedores. Em um jogo pela Libertadores, o Grenal de número 424 teve 8 expulsões, sendo 6 jogadores que estavam em campo e 2 no banco. Tudo isso por conta de uma confusão generalizada dentro de campo. Infelizmente, antes do jogo já havia acontecido uma confusão entre as torcidas na entrada do estádio antes do Grenal começar. Deixe nos comentários qual clássico você quer ver aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like.